sistema. É fogo, né? É fogo. A doutora acho que vai concordar comigo, mas eu acho que o judiciário precisa de uma reforma urgente, né, doutora? Não precisa? É, e concurso público, tanto para servidores. É, sei, me dá trabalho. Não acaba nunca, né? Nossa, nossa. É complicado. É, nós tivemos. Eu acho que o concurso público para servidores, principalmente para juiz, tinha que ter um teste psicológico, de vocação, tinha que ter uma matéria de ética, tinha que cobrar isso, né? Tem muita gente boa, tem muita gente boa. A gente sabe que eu conheço juízes que dão aula comigo, juízes e juízas, que até papel ele compra. Ele compra papel, porque às vezes não tem papel no fórum, ele compra. Como já ele vendeu um carro para trocar todas as mesas dele e dos servidores, né? Porque as mesas eram ruins e tudo é demorado, licitação. Então tem muita gente boa. Acho que o bem sempre vence, mas o que tem de gente sem vergonha lá dentro tem. Vagabundo corrupto, né? Então é fogo e atrapalha. Mas tem boas notícias. Uso Capião, uma ação que foi demorada. Hoje nós temos decisões com um ano. Fora de Osasco, menos de um ano. João Mendes, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Então, muitas coisas melhoraram, né? Aí vamos torcer que melhore mais, né, doutora? É. A gente não vai desistir. Somos brasileiros, né? Sei. Que legal. Doutora, que legal. A doutora tem filhos pequenos ou não? É. Por que eu tô tomando a liberdade de perguntar isso? Por quê? A doutora que está retomando a advocacia, o direito imobiliário é muito gostoso em virtude disso. Eu imagino que a doutora queira ter filhos, ou vai ter um cachorrinho que a gente trata que nem filho, cachorro, gato, né? Então, a gente precisa ter mais tempo para nós, para o marido, para a esposa. Então, o direito imobiliário tem algo muito interessante, ele te possibilita isso. Porque aqui nós não temos tantas audiências. Às vezes tem um juiz, uma juíza que marca uma audiência sem necessidade, por falta de conhecimento, mas é um ramo mais leve. E eu falo que aqui não é a quantidade, é a qualidade. Então, às vezes a gente escolhe um ramo criminal, previdenciário, mas Deus escolhe para nós outro ramo. E eu notei que a doutora foi escolhida para o direito previdenciário. Invista nisso, uso capião, regularização de imóveis. Conte comigo, se quiser vir fazer minha pós. Você já leu algum livro meu? Uso capião, direito imobiliário de AZ. Ah, já leu? É, é, sei. Olha que legal, que legal. Ah, você tem esse livro, Advogado Imobiliário de Sucesso, não é isso? Que legal, que legal, que legal. Que legal. Que legal. Parabéns, fico feliz quando eu vejo. É, esse livro, ele ganhou como o livro mais vendido no Brasil de direito imobiliário. Por quê? Porque até as pessoas falam, mas por que você se preocupa com isso? Mas a gente tem que se preocupar. Na vida, a gente não pode fazer as coisas por dinheiro. O dinheiro tem que ser consequência. E hoje eu vejo, tudo virou comércio. A igreja virou comércio, tudo virou comércio. É coach para tudo.
Então é muito triste isso, né? Porque fica um mundo frio, gelado. Os livros, quando eu escrevo com base naquilo que deu certo na minha vida e que deu errado. E outra coisa, o meu acordo com a editora Mizuno, eu tenho vários outros livros com as outras editoras, mas porque eu estou escrevendo muito pela Mizuno? É deixar o livro num custo baixo, custo-benefício, porque senão ninguém compra. Eu não quero vender o livro mais caro, eu quero vender o livro com qualidade e se tornou o livro mais vendido no Brasil. Porque você pega doutrinadores de direito imobiliário antigos, que o livro é caríssimo, você vai abrir lá Tribunal de Alçada, né? Quanto tempo não existe mais o Tribunal de Alçada, né? É, é verdade. É legal, a mentoria para advogado e advogada é legal porque dá para fazer presencial, toma café comigo aqui no escritório, será bem recebida. E dá para fazer online. E o gostoso da mentoria que é um momento seu. Então a gente consegue consertar uma peça, criar teses novas, treinar, bater um papo. Você fica mais seguro, ainda mais quando é causa própria, casos de família, porque queira ou não queira, casos de família e causa própria, a gente se cobra mais, é mais difícil conduzir, né? Então a ideia é essa. Que legal. Também, verdade, verdade. Conta comigo sim, viu? Vou te ajudar. É, Me conta a história que eu vou te ajudar, viu? Tô aqui, se você quiser eu corrijo a peça também, você pode mandar pro WhatsApp, a gente pode abrir agora e corrige, já faz ela, do jeito que você achar melhor. Tô aqui para te ajudar, com muito carinho e muita sinceridade, tá bom? Tá bom, tá bom. Fica, fica à vontade. É, tá com um ruidinho aí, mas não tem problema. Tô escutando. Certo, certo. E paga ITR, né? Paga ITR. Tá. É, tá. Deve até ter feito contrato de gaveta, né, doutora? Instrumento particular, né? Tá. Doutora, e essas posses que ele adquiriu, é uma do lado da outra? Ficou, e ficou grande o terreno, né? Imagino, né? Tá todo feliz lá. Tá. Ótimo.
Entendi. É, eu sei, eu sei. É, não, conta comigo sim. Nós temos no Brasil 36 espécies de usucapião. A Faculdade de Direito ensina 5, 6, curso da OAB. É muito triste isso. E hoje em dia tá cheio de vendedor de curso que cobra caro para fazer curso de regularização de imóveis e você vai ver, nem advogado é, advogada. Ou se você digitar usucapião no nome dessa pessoa, ele ou ela, nem acha. Se acha uns gatos pingados. É assustador. As pessoas vendem uma coisa que não faz e falam muita bobagem na internet. O YouTube está muito poluído, né? Eu escuto cada coisa, eu gosto muito de estudar, e eu falo, meu Deus do céu, o YouTube está muito poluído. A doutora pode usar o usucapião tanto para desmembrar uma área, é muito comum, nós ganhamos uma ação ontem, saiu uma decisão. Era uma matrícula enorme e nosso cliente só tinha parte dessa matrícula, então nós usamos para desmembrar, para individualizar essa área, deu certo. E nós podemos fazer o contrário no usucapião, nós podemos usar o usucapião para unificar 2, 3, 4, 5 áreas ou mais. Então nós vamos transformar várias áreas, várias matrículas, transcrições numa transcrição só. Então o usucapião também dá para fazer isso também, entendeu, doutora? Então, doutora, perfeito. Quando a gente pensa em fazer isso, unificar áreas ou desmembrar, o que é muito importante para nós? A planta e o memorial descritivo. Os dois juntos são chamados de topografia. Eu não sei se a doutora já tem isso, né? Se o cliente já tem isso, mas o ideal que já... Então, ótimo, porque o mais difícil, o mais caro, né, é a topografia. Eu falo porque, doutora, eu fico pensando, né, há 12 anos atrás, uma topografia era R$ 1.000. R$ 1.000. Eu pagava, eu vi os clientes pagar. Hoje é 5, 6, 10. Ainda mais quando o topógrafo fala, você está adquirindo para o usucapião? Nossa, a casa vale bastante, hein? Tá caro o serviço, tá caro. Não tô criticando não, mas tá caro. Cobra mais caro que advogado para fazer os campeão, né? É fogo. É, tranquilo, né? Doutora, faz os capião sim. A doutora pode e deve usar. A doutora tem que usar o uso capião. A doutora vai provar, né? A posse, mas pacífica, animus domini. Só que na peça a doutora abre um tópico do vício registral. Do vício registral. E aí o que a doutora faz? Informa que esse uso capião ele está sendo utilizado para regularizar o imóvel, mas também para fazer a unificação de 3 matrículas, 2 matrículas, entendeu? Ou individualizar a área, quando é o caso. Por quê? Para que o juiz entenda o que a doutora quer, o juiz, a juíza. Essa é a dificuldade. Porque quando a gente tem vara especializada, o juiz, a juíza, de vara especializada, vara de públicos, normalmente ele conhece o assunto, ele ou ela só julga isso. Quando a gente cai interior, né, nós somos obrigados a fazer o quê? Ações com varas cíveis. E vara civil é 880, faz tudo, né, doutora? Faz tudo, né? E quando faz tudo, não faz nada, né? É. É. Eu tenho ele aqui. Cresceu, cresceu. Verdade, verdade. Eu gosto. É, e é, olha lá.
É engraçado, né? Tem gente que tem um ego, né? Inflamado. Você vê, às vezes tem um cargo realmente, tem conhecimento, e é do bem, é humilde, né? Eu falo que a pessoa que é muito arrogante é uma máscara. É uma máscara da burrice. O que a gente vê de colega do direito, arrogante, na sala de aula, eu dou aula muito na pós, mas eu dou aula na graduação. Acho que é a minha última turma de graduação, que eu prometi que não vou dar mais aula. O aluno entrou com um vademécum embaixo do braço, terno e gravata. Primeiro semestre, hein? Eu falei, você já está fazendo estágio, Henrique? Ele falou, não, professor, eu estou de terno e gravata para acostumar. Eu falei, nossa, e que você está carregando aí pesado aí? Como chama isso? Fred Mercury. Eu falei, não, é Vademécum. Fred Mercury é o cantor que morreu, meu filho. Vai sentar, né? Então é assustador, né? O ego, a arrogância, né? Já no primeiro semestre já fica arrogante. É a capa. Falou tudo. As pessoas se preocupam com a capa. É vida de Instagram. Eu sou maravilhoso, não tenho defeitos, sou rico, bem sucedido. Até parece que a vida é assim. Todo mundo tem problema, todo mundo tem falhas, né? É. Remédio, depressão, a juventude tá muito. Aqui no escritório, doutor, eu faço muita reunião com a equipe. Nossa, não tem uma reunião que alguém não chora. A doutora fala, meu Deus do céu, professor Júlio, não, a doutora me conhece. Do jeito que eu sou aqui no escritório, eu sou nas aulas, brincalhão. Mas por quê? Porque as pessoas trazem problema de casa, né? O Instagram, o Facebook, as redes sociais está destruindo a sociedade, né, doutora? É um paradoxo. O próprio YouTube, o YouTube era tão gostoso, não tinha propaganda. O YouTube, quem inventar uma plataforma parecida com o YouTube e não cair no mesmo erro de ficar tão ganancioso, vai ficar milionário, porque o YouTube tá chato. Só propaganda, ou você assina aquele prêmio, é só propaganda? E muita propaganda, né? Só propaganda de curso. Também, infernal. E doutora, ficou assustador, né? Ficou assustador porque a pessoa se autoproclama presidente, se autoproclama especialista, se autoproclama professor, nunca deu aula em lugar nenhum, ele ou ela, nunca escreveu um livro, nunca atuou na área, nunca sofreu, não deu a cara para bater e sai dando curso, achando que é especialista, no Instagram, né? Faz aquela imagem. Loucura. Eu fico doido com esses cursos, grandes honorários de advocacia, fique rico. É tudo picareta, safado. Porque você vai ver, ele não ficou rico, ela não ficou rica. Ele inventa uma coisa que ele não é. Você vai ver, ele nem ação tem. É servidor público, é só picareta. Criminal também, né? Os que ensinam a investir, verdade. Os coaches, né? Os coaches. Doutora, tem um coach famoso, não posso falar o nome, a doutora sabe quem é, bem famoso, um dos mais famosos. Adivinha quem fez uma ação de despejo por falta de pagamento contra ele? Ganhamos. Foi seu professor que fez. Fizemos ação de despejo por falta de pagamento de um imóvel, uma mansão, que ele não pagava aluguel fazia um ano, doutora. Coach. As capas. E as pessoas acreditam, porque o brasileiro, o ser humano é bobo. Ele acha que a pessoa está andando de helicóptero, de Mercedes, nem vê se é alugado ou não. O ser humano é bobo, né? Ele fingia que era da Gol, né? Herdeiro da Gol. Eu gosto muito. Ah, tá. Doutor, depois faz um favor. Se a doutora lembrar, né? Se a doutora lembrar e não for dar trabalho, manda no WhatsApp do escritório.
A série que eu falei pro professor, manda que eu gosto dessas séries, porque eu sou muito humano. E a doutora também percebi que as pessoas acreditam em capas, né? Ela não dá valor para o que você é, mas o que ela acha que você tem. O ser humano, se parar pensar, ele é ridículo com esse pensamento. E na advocacia, mais ainda, né, doutora? Que é onde tem mais, né? Deus do céu. É, é verdade. É. O Instagram, se não tomar cuidado, ele vira algo doentio. O Instagram, Facebook e outras redes sociais, né? É assustador. E é assustador como as pessoas acham que a gente é bobo, né? Eu falo que eu fui com a família no restaurante. Olha, o senhor não quer comer um bolinho de risoto de arroz? É bolinho de arroz. Por que fala que é risoto de arroz? Para ficar mais caro. Poxa, o mundo tá cansativo. Eu fui tomar uma sopa na padaria aqui perto, que tava bem frio. Sopa Groditz. Não sei se eu tô falando o nome certo. Por que Groditz? Porque é sopa de legumes. Só porque tem um queijinho lá dentro. Muda o nome, né? Pra ficar gourmet, pra ficar chique. Eu escrevo muito livro, eu estudo muito, eu gosto bastante de estudar porque me faz bem, né? Acho que é meu hobby. E eu vejo os cursos na internet. Olha, você não precisa aprender mais que 5 espécies de campeão, não. É bobagem, viu? Ou seja, a pessoa não sabe que é influenciar os outros a também não estudar. É horroroso o mundo que a gente está vivendo hoje em dia, né? Que mundo chato, né, doutora? É. Doutora Daniela, enquanto a gente estuda, a gente não está falando mal dos outros, não está pensando coisa errada. É maravilhoso ler um livro, é apaixonante, não é? É, 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 não, doutora, a doutora que está retomando, você vê, o Anjinho da Guarda escolheu o direito imobiliário. É rentável, é bacana, não tem tanta audiência. Ele é técnico porque a doutora vai cobrar consulta. Ele é técnico porque a doutora vai cobrar um due diligence. A hora que a doutora tiver um tempinho, eu tenho uma pós. Entra no site, é www.portaleso.com.br. Tem vários cursos e várias pós-graduações, cursos gratuitos. A pós é menos de R$ 1.000, acho que é R$ 958,80, se eu não me engano. Não é o valor mensal, é o valor dela inteira, 12 meses de curso. É online, mas tem plantão de dúvida uma vez por mês. Por que eu falo isso? Porque é um ramo maravilhoso, apaixonante. 30% de nada é nada, trabalhista, né? Pode sim. Faz o. Então vamos combinar. Então, um uso capião só. O nome desse uso capião é ação declaratória judicial de uso capião tal. Ação declaratória de uso capião judicial tal. A doutora falou de uso capião ordinário. Cuidado, o uso capião ordinário é traiçoeiro. Por que traiçoeiro? Porque nós temos como requisito apresentar o justo título. E não é difícil apresentar o justo título. Pode ser um contrato de gaveta, uma escritura pública não registrada, um formal de partilha, uma carta de educação, uma carta de matação, uma declaração. Só que o problema é que hoje nós estamos vivendo um sistema. Eu acho que não hoje, foi a vida inteira. Tem juiz e juiz, às vezes de cidade menor, que ele quer se livrar do processo, ele precisa bater meta. O cartório está passando por fiscalização, então ele precisa bater meta. Então, o que ele pode fazer contra a doutora, ele ou ela? Pode falar, ó, eu não reconheço como justo título, e a doutora perde a ação de bobeira, entendeu? Então, não, tem que nomear. Na verdade, tem que nomear. Não existe uso capião genérico, né? Ação de uso capião. É uso capião de alguma coisa. 36 espécies, a doutora escolhe uma.
Mas se a doutora conseguir, com o cálculo do tempo, passar para o uso capião extraordinário, vai no extraordinário, entendeu? Por que o extraordinário? Porque permite a má-fé, não tem limite de metragem. Tudo bem, o ordinário também não tem, pode ter outro imóvel no nome. Mas a vantagem de usar o extraordinário no lugar do ordinário é que não exige justo título e não exige boa-fé. Então, um juiz, uma juíza mal intencionado, querendo se livrar do seu processo, procurando pelo em ovo, ele não vai conseguir encontrar, nem ele nem ela, entendeu? Só vamos usar o ordinário quando só dá para usar ele. Se dá para fugir, a gente foge. Como que a gente foge do escape ordinário, do constitucional, na prática? Usando a soma da posse. A soma da posse originária, eu recebo a posse dos pais e faço uso capião no meu nome, ou derivada. Derivada porque eu comprei a posse de alguém. Ou ainda a posse complementar. O que é a posse complementar? Eu faço uso capião e aquela posse que está faltando de 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu peço que seja complementada no meu uso capião. Durante o curso da ação, que é um julgado recente, né, do Superior Tribunal de Justiça, mas ele já é muito aceito no Brasil. Então, o que vai salvar aquele resquício de posse que às vezes a gente não tem? De fato, ou é a soma da posse ou a posse complementar. A doutora pode usar até os dois conceitos no uso capião, as duas teses, viu? Não, nomeia. Põe assim, ação declaratória judicial de uso capião extraordinária. Se a doutora optar por extraordinária, se der, que é sempre a melhor solução. Entendi, mas a soma de posse, batendo 10 anos, se for para moradia, utilidade ou investimentos econômicos no imóvel, não é? Mas tem lugar para dormir, não tem? Ah, doutora, eu iria no uso capião extraordinário, viu? O 1238. Por quê? Mudou, né? No passado a gente ia ter posse efetiva, hoje não. Para uso capião extraordinário, inclusive, o extraordinário judicial, do 1238 do Código Civil, e o enunciado 492, a posse pode ser direta, indireta ou alternada. Então, o fator dele dormir no local de vez em quando, ele tem posse alternada. A posse dele é fática. Então, dá para fazer uso capião dizendo que ele mora no imóvel, que é uma das residências dele. Ele não precisa entrar em detalhes que ele mora em outro, mas nós podemos ter várias residências. Ele frequenta o local, ele toma conta, ele faz manutenção, entendeu, doutora? Você faz uso capião, eu falo que o uso capião é ação declaratória, então, como é ação declaratória, ela não é litigiosa. O maior erro do advogado, e tem gente na internet ensinando isso, é colocar réu. Não tem réu no uso capião, porque é uma ação declaratória. Tanto é que se a gente pegar as varas especializadas de uso capião, que são as varas de usos públicos, o juiz, você faz o uso capião sem réu, porque não tem. Nós cadastramos no site TJ de mentirinha, porque o site do TJ de alguns estados são falhos. E alguns juízes, de forma muito errada, pedem para você, quando você não coloca o réu, emendar, né? Emendar e colocar o polo passivo, mas não tem. Na verdade, a gente inventa de mentirinha quem é o último proprietário da matrícula, ou os últimos proprietários, mas não tem, é uma ação declaratória. A gente bate na porta do Poder Judiciário e fala, judiciário, meu cliente tem a posse, mas pacífico, ele mudou âmbito domini, ele quer transformar em propriedade. Então, o uso capião, por ser uma ação declaratória, o que é interessante a gente fazer estrategicamente falando? Evitar de fazer comentários, de falar de herança, não que a gente vai omitir, enganar, não. Mas a gente não interessa para a ação, porque essa ação declaratória é estratégia. Essa ação, o que interessa para essa ação? É o que o juiz tem que fiscalizar, a juiz, o Poder Judiciário. Se tem posse, se ela é mansa pacífica, se tem ânimos domini, só, entendeu? A doutora pode até ter o mesmo cuidado, a doutora pode ter o mesmo cuidado em relação ao capião ordinário. Junta os contratos, junta declarações de pessoas reconhecendo que quem vendeu a posse para ele tinha a posse há tanto tempo. Então, os cuidados na ação e a juntada de documento é igual. Mas o que muda? O uso capião que a doutora vai usar, se usar o extraordinário, a doutora usa os documentos como convencimento e não requisito.
requisito o juiz ou a juíza pode dar improcedência da ação. Como convencimento não, entendeu? Então a doutora vai ter o mesmo trabalho de juntar os contratos, vai ter o mesmo trabalho de juntar declarações. Isso é legal, isso é ótimo para provar a soma da posse, a posse complementar. Mas a doutora não precisa necessariamente provar o justo título. Ou seja, se o juiz ou a juíza entender que não serve como justo título, a opinião dele ou dela não vai fazer a doutora perder a ação, entendeu? Hoje em dia nós temos o princípio da fungibilidade no usucapião também. O juiz ele pode fazer isso, o ideal é pedir. Juiz, requer que seja procedente a ação de usucapião extraordinária. Caso entenda, Vossa Excelência, que o usucapião está pautado no ordinário, então um exemplo, né? A doutora vai escrever do jeitinho que a doutora achar melhor, mas pode fazer isso sim, pode fazer sim. Mas não existe essa necessidade, mas pode fazer. Se a doutora quiser, pode fazer. Doutora, com muito carinho, eu quero o teu bem, quero o teu sucesso, se especialize em direito imobiliário, faltam bons profissionais nessa área, tem muita gente que não sabe o que está falando, o que está fazendo. A doutora tem um perfil porque é do bem. Se a doutora conseguir, vai no extraordinário, foge do ordinário, usa o capel perigoso ordinário, viu? Ó, vamos fazer o croquis da peça, hein? Endereçamento, vara civil, qualificação das partes, nome da peça, ação declaratória judicial de uso capião extraordinária. Não tem réu. Pode ser que lá na frente o juiz peça para incluir o réu, ele está errado. Aí a doutora pode explicar que a ação declaratória não tem réu, mas quer evitar qualquer discussão e debates doutrinários, requer a inclusão do réu. Não vale a pena discutir, né? Então, não vale a pena discutir. Depois, preliminares, justiça gratuita, se for o caso, não sei se é o caso. A torta e a direita, né? A justiça gratuita não tá fácil para conseguir justiça gratuita, não. Na verdade, o judiciário, salvo o direito de família, né, que existe uma facilitação, no direito imobiliário, no direito civil, tá difícil conseguir justiça gratuita. Ou a gente fundamenta bem, ou não consegue não, viu? Não consegue não. Então, o que eu diria para a doutora? Se realmente o cliente tem outras áreas, tem condições financeiras, é melhor não pedir, é melhor não pedir. E me fala uma coisa, doutora, quantos anos tem o cliente? Não dá para pedir prioridade processual? Ah, entendi. Agora, dá para a gente pedir em preliminar, justiça gratuita, quando dá. Dá para pedir prioridade processual em virtude de uma doença, em virtude também, né, da idade. Agora, a doutora pode pedir também a antecipação da perícia. Como a doutora quer unificar a área, a doutora poderia fazer um pedido, requer a unificação da perícia em sede de uso, a unificação não, a antecipação da perícia em sede de uso capião, uma vez que está sendo unificada a área, está transformando várias matrículas em uma só, entendeu, doutora? Pede sim. Na verdade, sempre, por mais que a gente junte, né, obrigatoriamente a planta, melhor descritivo, a topografia antiga, que a gente acha na prefeitura no cartório, ou uma nova, o juiz, a juíza, em regra, vai pedir a perícia para confirmar de fato o que está sendo feito, entendeu, doutora? Não tem réu. A peça vai ficar assim, endereçamento vara civil, porque aí não tem vara especializada. Qualificação do nosso cliente. Se é casado, tem que aparecer esposo ou marido. A não ser que ele ou ela assine uma carta dizendo que não tem interesse na ação. Ou a gente peça a citação. O nome da peça é casado. E o que a gente pode fazer também? Nessa peça, trabalha com o nome da peça correto, a ação declaratória judicial de uso capião, extraordinária, vírgula, conforme artigo 1238 do Código Civil,
e enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. 1238 do Código Civil, o enunciado é o 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Então, enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil e artigo do Código Civil 1238. Aí o que nós vamos fazer? Preliminares. Justiça gratuita poderia pedir, não vamos pedir. Prioridade processual não dá. Dá para pedir o quê? Averbação premonitória, ou seja, pede para os juízes pedir um ofício e mandar para o cartório para averbar na matrícula, para garantir. Frear, evitar golpe, risco, o cliente ficar feliz que está o nome dele na matrícula, né? A doutora pode pedir também antecipação da perícia, se a doutora achar necessário. Pode pedir uma... Não? Sabe o que a doutora pode fazer também, em preliminar? Pedir a audiência de instrução e julgamento, para apresentar outras provas. O juiz não vai marcar, mas pelo menos a doutora demonstra boa fé, confiança, entendeu? Não tem, na audiência de uso capião não existe, na verdade. Só tem audiência de instrução e julgamento quando o juiz marca porque ele acha que tem que verificar melhor, ou o processo se torna litigioso, né? Contencioso, mas pede porque a doutora provavelmente não vai ser agendada, não vai ser marcada, mas a doutora já tem a tese do recurso de apelação, se precisar, cerceamento e defesa, entendeu? Depois a doutora vai fazer o quê? Vai entrar nos fatos, Ótimo, ótimo. Fica os fatos, a doutora bate sem... Já tem objetivo, é verdade. Pode, a doutora pode fazer o quê? Nos fatos, é importante fazer isso. Fala da posse dele, que é mansa e pacífica, que ele tem ânimos domini, fala da soma da posse, fala que ele cumpre a função social da propriedade, fala que a posse dele é exclusiva, que ele exerce a gestão exclusiva do imóvel. Depois a doutora vai para o direito, os fundamentos. Nos fundamentos, nos fatos, o que a doutora faz? Começa da matéria constitucional, fala que da função social da propriedade, que o direito dele é notório, que caso seja improcedente a ação, fica desde já pré-questionado para efeitos recursais. A doutora já pré-questiona, entendeu? Junta sim. Junta sim, sabe por quê? Porque